Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Você já imaginou viajar do Rio de Janeiro a Brasília de Minas de bicicleta? Nós encontramos aqui na nossa cidade o Matheus Guedes, que fez essa aventura e continua fazendo essa aventura pelo país. É o cicloturismo que você pratica, Matheus? Exatamente. Olá, gente, tudo bem? Eu saí do Rio de Janeiro, já vai fazer um ano que eu estou viajando de bicicleta e vou fazer 4 meses que eu estou aqui em Minas, explorando esse estado. A minha viagem é totalmente sem um... Eu vou no que eu sinto, no caminho que eu vou, então eu quero poder explorar esse continente, Eu falo continente porque o Brasil é tão diferente, cada estado, que para mim é como se fosse um continente, né? Então, eu estou vivendo essa aventura através do cicloturismo. A bicicleta entrou na minha vida de repente, mas eu só tenho a agradecer a ela, porque ela tem me dado tanta coisa bonita, tanta gente, tantos lugares que eu não conhecia, porque até então eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro para conhecer outros estados. Então, o cicloturismo tem me dado muito isso, sabe? Então é um sentimento muito de gratidão, É difícil até descrever, sabe, para vocês. Você fala em um agradecimento à bicicleta. Porque se fosse para você, Matheus, sair do Rio de ônibus ou de avião para rodar esse país, ficaria difícil para você pagar passagens e rodar esse país? E a bicicleta, ela te dá essa liberdade e você tem conhecido todo o país? Sim, é porque são estilos de viagem totalmente diferentes, mas a bicicleta me dá uma confiança de que eu sou meu próprio meio de transporte. Então eu não dependo de ônibus, avião, carro, nem de intervenção de outras pessoas para isso. Então eu uso praticamente as minhas pernas e braços e estou ali tração humana, gerando movimento para chegar nos locais. Então isso para mim tem sido muito mais satisfatório do que pegar um ônibus. Apesar que é possível, eu poderia ter feito isso também, mas nunca me despertou esse interesse. E a ideia da bike surgiu, eu me vi fazendo isso, era algo totalmente desconhecido. E, assim, tem sido tão incrível que... Olha, gente, fica até sem jeito de falar. Onde você quer chegar? Não sei se tem um destino final, mas eu quero conhecer o máximo que eu puder do Brasil. E depois eu quero conhecer os países vizinhos da América Latina. Que eu acho que essa América é tão rica e poderosa que às vezes a gente esquece do poder que ela tem. Então eu acho que é importante a gente conhecer nossas raízes, sabe? Essas raízes sul-americanas que carregam a nossa história. Então eu quero mergulhar no máximo que eu puder e o que for permitido para mim conhecer. Fala pra gente dessa aventura, Matheus. Como são as dificuldades nas estradas? Você viaja mais durante o dia ou à noite também precisa pegar a estrada? Como que é por aí, pelas BRs do Brasil? Então, geralmente eu pedalo de manhã, já que eu não tenho iluminação noturna, eu também prefiro. Então, eu acordo geralmente em torno de 5 horas da manhã, desarmo o acampamento, faço meu café, já que eu tenho um fogareiro a álcool, então eu tenho que ter essa responsabilidade também. E no dia anterior eu já defino qual vai ser a próxima cidade. Então eu vejo os quilômetros de distância e parto. Então eu vejo mais ou menos quanto tempo eu vou ter. Eu pedalo bem devagar, sem pressa. Então quando eu chego 4 horas, 3 horas da tarde, eu já estou com um lugar mais bem que definido aonde eu vou dormir. Geralmente é posto de gasolina, já que tem uma estrutura maior, como banheiro, tomada para fazer carga do telefone e tudo mais. E às vezes acontece em cachoeira, em beiras de rio, ou as pessoas também aqui em Minas Gerais têm me acolhido muito para suas casas. Então às vezes acontece de botar a barraca no quintal ou de simplesmente me possibilitar um quartinho para poder descansar. Quantos quilômetros você faz por dia? A quilometragem depende muito da distância do local. Então tem dia que é 60, 40, 20, tem dia que eu não pedalo. Para chegar aqui foram 38, por exemplo. Então, e eu bati bati os 2.000 quilômetros. Então, aqui em Brasília de Minas, de todo o meu percurso, desde que eu saí do Rio de Janeiro. E nesse período da pandemia, como tem sido a sua viagem? Teve um período que você teve que parar um pouco também, para depois
continuar a viagem? E quando você chega àquelas cidades em que existe, por exemplo, lockdown, toque de recolher, o que você tem feito? Então, geralmente eu não tenho presenciado isso porque a maior parte do tempo eu estou sozinho e isolado. Então eu acabo que chego nas cidades e simplesmente armo minha barraca no canto e fico ali. E o que você achou de Brasília de Minas? Chega a essa cidade aqui, você falou que conheceu a Brasília original, é isso? Ah, foi. Eu não sabia que aqui tinha um nome original de Brasília, né? Foi muito interessante saber disso, né? Que parece que Juscelino Kubitschek e o prefeito na época acordaram que a Brasília de Minas atual, né? Cederia o nome e haveria uma ponte entre as duas Brasílias, mas que nunca houve, né? Então essa daqui acabou sendo deixada de lado, né? Seria um asfaltamento aí que ligaria Brasília de Minas à Brasília capital. Enfim, é uma história longa e interessante também. Sim. Mas enfim, essa Brasília de Minas pequena, do interiorzão de Minas Gerais, te cativou? Você gostou da cidade? Demais. Eu não tinha dúvida, porque o povo mineiro me ajuda muito. Eu acho que Minas Gerais tem uma coisa que, eu não sei se palavras talvez vão descrever bem, mas eu acho que Minas Gerais e o povo mineiro é o melhor do Brasil, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Ô Matheus, para sair do Rio de Janeiro e rodar o país, chegar a Brasília de Minas, nesse norte de Minas Gerais, em uma bicicleta, o que é que você precisa para fazer uma viagem desse tipo? A gente vê que você tem umas bolsas, enfim, até um coador, se você me permite, claro. Até um coador de fazer café você tem aqui. O que mais você carrega nessa bicicleta que te dá a condição de viajar e ser uma viagem tranquila para você? Eu acho que basicamente é você ter força de vontade para fazer isso. Muitas pessoas que têm vontade de fazer cicloturismo pensam que é ter a bike tal, é ter um equipamento de primeira linha, que tem que ser isso, isso e isso. Não, tem que ter a sua vontade. Tem gente que parte com galões de gasolina, tipo, faz o seu próprio alforge, que são essas bolsas que eu levo na bicicleta. Então começa com o que você tem. Se você tem esse desejo, começa um final de semana, experimente, veja como você se sente. Aqui eu levo o que foi possibilitado comprar, que foram aos poucos, né? Nem sempre dá para ser tudo de cara, então tudo tem seu tempo. E aos poucos eu fui melhorando, eu tenho minha barraquinha que se torna uma coisa de baixo custo, né? Fazer acampamento, né? Imagina pagar gente para poder dormir. Se tornaria impossível a minha viagem. Então eu faço acampamento, aqui eu carrego alguns itens de equipamento para dormir, carrego a minha roupa, eu tenho arroz, feijão, um pó de café para poder fazer o meu almoço, fazer meu café da manhã, da tarde. E assim eu tenho vivido, né? A minha casa de 2 rodas. E como que fica a família? Você deixou a família no Rio de Janeiro para começar essa aventura, para praticar essa aventura. E a família, como fica? Minha família não... Talvez não apoiou porque talvez eu seja a ovelha negra da família, né? Tipo, é o meu estilo de ser, de viver, de sentir. Eu gosto de estar na estrada, me faz imensamente feliz. Eu já percebi que quando eu não tô assim, eu não tô feliz. Então é uma felicidade genuína, espontânea, não precisa de dinheiro, de nada. É o fato de estar aqui, existindo, sabe? A minha família hoje olha no Instagram, no WhatsApp, a gente conversando, apoia, ficam todos animados quando eu falo das cidades e dos percursos que eu passei. Então tem sido bem interessante ver essa diferença do início da viagem e de agora. Matheus, toda escolha gera também um desprendimento de alguma outra situação. Isso na vida é normal, é natural. Agora, quando você escolhe fazer cicloturismo e rodar o Brasil em uma bicicleta, eu acredito que você tem que ser mais despreendido ainda e deixar mais coisas. O que você foi preciso deixar para iniciar essa aventura que você vive hoje? Minha zona de conforto. E zona de conforto que eu falo é tudo aquilo cômodo que eu tinha. Uma casa, luz, água, a certeza de que eu tenho uma cama, de que na despensa tem um pacote de biscoito que eu posso comer de tarde. E hoje eu não tenho isso. Todo dia eu durmo num lugar diferente, eu como comida diferente,
Eu recebo muito das pessoas sem esperar nada. Então, e tem sido uma desconstrução muito grande que eu tenho vivido. Abrir mão de tanta coisa e você vai aprendendo com isso e você enxerga que é possível. É possível você viver numa barraca por quase um ano, que é possível você pedalar tantos quilômetros de distância desde o estado que você nasceu e que você pode conhecer lugares que você nem imaginava que existia. Então, eu acho que essa desconstrução, para mim, ela está sendo a coisa mais favorável de toda a viagem. Quando você saiu do Rio, pelo que você me falou, a pandemia não tinha nem iniciado ainda. Depois veio toda essa crise de saúde pública que parece que está mostrando para as pessoas que a simplicidade, o viver de uma forma mais natural e valorizar a vida e as pessoas acaba sendo mais interessante do que se apegar a bens materiais, né? Por exemplo, você tem notado que viver livre, mais solto, é interessante? Olha, demais. Eu sempre me senti muito livre com essa questão. Eu percebi que no início da pandemia, e respondendo antecipadamente o que você tinha me perguntado, quando eu saí, foi no dia 9 de março, ainda não tinha estourado a bomba do Covid, então só uma semana depois que eu cheguei no meu destino inicial que fechou tudo, né? Devido a esse caos mundial. Então, eu senti sim que no início da pandemia rolou muitos questionamentos internos entre as pessoas, principalmente no confinamento. Mas como ser humanos a gente se adapta muito fácil, muito rápido. Então a gente se adaptou à realidade, né? Então a gente colocou uma máscara e seguiu a vida. Como que você faz para se informar, para estar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo, se informar sobre cada região que você vai também? Então, geralmente eu não assisto a televisão, então é complicado para mim. O meio de ter algum tipo de informação relacionada à política, ao estado do Covid e demais informações mundiais, eu vejo através das redes sociais, que eu consigo absorver alguma informação. Mas na maior parte do tempo eu estou offline, então eu acabo me abstendo de muita informação. E por falar em ficar offline ou online, como as pessoas podem acompanhar a sua viagem pelo Brasil? Então, vocês podem acompanhar pelo Instagram, que é geralmente a rede social que eu estou por mais tempo, que se chama Gmateo, Jemateo. E lá eu compartilho um pouco da minha viagem, eu faço um documentário, um registro do dia a dia de como tem sido essa viagem através de duas rodas. E daqui de Brasília, de Minas, Matheus, para onde que você vai? De que forma que vai continuar a sua aventura? De que forma que você vai continuar desbravando esse Brasilzão? Então, eu estou partindo para o centro-oeste do país, para o estado de Goiás. Eu ainda estou pensando se eu vou para o DF ou se eu vou para a Chapada dos Veadeiros. Eu quero muito conhecer esse lado do país e tudo indica que eu estou subindo para o Nordeste logo em seguida, né? Entrando no Tocantins, entrando no sertão da Bahia e subindo todo o Nordeste pelo litoral. Mas isso pode mudar todo o tempo. Então eu tenho um planejamento, mas ele já mudou tantas vezes e com certeza pode mudar de novo. Se você saísse daqui de Brasília de Minas e fosse para o DF, o que você falaria lá para os brasilienses? Que você tinha encontrado aqui no norte de Minas uma Brasília tão encantadora quanto a capital, ou até mais encantadora que a capital do país? Eu ia falar para eles que eu fiz uma descoberta interessante de que eu achei a verdadeira Brasília nessa história. Então, que eles precisam ir lá conhecer, não só de Brasília, mas como dos outros estados vizinhos também, né? Ou pelo menos pesquisarem na internet e buscarem referências dessa cidade, porque tem uma relevância histórica, assim, né? Já que houve uma troca do nome e já existia uma Brasília, né? Você fala em conhecer esse território imenso de grandeza, de belezas também, que é o Brasil. E às vezes tão castigado, tão judiado pelos políticos do nosso país. Você acha que se os políticos andassem pelo país em uma bicicleta dessa, como você anda, conhecessem mais a nossa pátria,
eles cuidariam melhor do nosso Brasil? Olha, se eles tiverem disposição para isso, sim, né? Porque eu acho que, convenhamos, um político para eles, um presidente, um deputado, um presidente da Câmara de Vereadores, ele precisa conhecer, não só o estado que ele está ali, mas ele precisa conhecer tudo, né? Então eu acho que o Brasil é tão grande que se Minas Gerais já é grande, imagina Brasil. São muitos municípios, eu não sei a conta ao certo, quantos são. Povoados, cidades, lugarejos, locais, é muita coisa. A gente precisa conhecer, porque a realidade de cada lugarzinho é diferente, não é igual. Apesar de eu estar aqui 3 meses em Minas Gerais, cada cidade que eu passei é diferente da outra. A forma de falar, de ser, os hábitos. Arroz com pequi, por exemplo, é nessa região. No sul de Minas não tem, gente. Sabe? Então é isso, sabe? São riquezas, detalhes, que se um político quer realmente ter a confiança da população, ele precisa botar as caras, ele precisa se movimentar. Se vai ser em cima de uma bicicleta, aí eu não sei, mas ele precisa se movimentar e conhecer. Que aí, quem sabe, ele vai entender a realidade de fato, né? Porque ele tem um pensamento, mas eu não sei se ele tem um compreendimento de fato do que está acontecendo. Matheus Guedes, olha, cara, foi um prazer te conhecer a sua história e quero te parabenizar por essa aventura que você tem realizado. Que Deus te acompanhe, que você tenha muito sucesso aí no seu propósito de vida. Ô, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, que satisfação poder estar aqui. É a primeira vez que isso acontece comigo, de frente com a câmera, e compartilhar um pouco dessa história e, quem sabe, plantar uma sementinha de possibilidades, né? De sonhos, que as pessoas possam realizar seus sonhos, encarando o medo, que o medo é uma proteção também, mas a gente não pode deixar ele entrar na frente, sabe? Então, vamos viver, porque só vive uma vez, e celebrar essa vida, gente, que é única. Então, e aprendendo muito, estudando muito sobre isso e demais coisas dessa vida linda. Sucesso, cara. Boa viagem, viu? Tudo de bom pra você.